E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre a partida de hoje do Grêmio contra o Vasco. E assim, não tenho o que falar. O primeiro tópico de hoje, tá, dessa partida decepcionante, humilhante, horrível, é que a gente consegue ver a falta que o Marlon faz. A falta que um líder, que um cara que sabe jogar com o time, que entende do jogo, consegue fazer pro Grêmio. Quem que tá no lugar dele é o Caio Paulista, tá? Que é um jogador mau, não é bom. Não é bom pro Grêmio. Ele tenta fazer um cruzamento que acaba originando no primeiro gol. Ele não sabe cruzar, ele não sabe defender, ele não sabe participar no meio de campo, ele não sabe fazer nada. Tá bom? Nem como lateral, nem como meio campista ele consegue fazer alguma coisa pro Grêmio. É impressionante. Nardoni e o Léo Pérez, que são promessas e são bons jogadores, não estavam num dia bom. O Nardoni, além disso, até errou um gol, tá bom? Ou até poderia ter dado uma assistência pro Amuso, ter feito aquele gol que tava ele com um gol quase praticamente sem o goleiro todo aberto. Estavam no jogo mal, tá? Esses dois. Teve falhas na defesa, tá bom? No primeiro e no segundo gol, que eu acho que é perceptível e que a gente tem que tomar alguma coisa sobre isso, uma decisão, um princípio, uma reflexão, qualquer coisa que pelo menos ajude o Grêmio a melhorar. Uma coisa é, o Pavon, por mais que ele consegue jogar de lateral direito, ele não é pro lateral, ele não é a função dele, não é, de natureza não é. A gente precisa encontrar alguém que fique no lugar dele e consegue fazer um trabalho bom. A gente tem o João Pedro, só que assim, eu acho que a gente poderia pelo menos contratar alguém pra ver, ou subir algum guri da base, pra gente melhorar aquela questão. O Arthur até que tava jogando bem, mas ele sozinho não tem como no meio de campo. O Carlos Vinícius pelo menos consegue ajeitar um gol ali para converter o placar. E como não tem meio campo, quase não tem jogo pro Grêmio, o que é lógico, né? Porque se tu tem um bom meio campo, tu tem muitas chances de ganhar o jogo. Ali a gente não tinha a defesa e o meio campo nesse jogo. O que é extremamente decepcionante. E também que o Grêmio tem que tomar uma preocupação sobre isso. Porque o jogo se decide ali. Então se a gente não tem uma formação tática boa, um meio de campo bom, jogadores faltando, a gente tem que ver alguma coisa para fazer. Ir no mercado procurar alguém, ou ver quem consegue ser titular, quem domina tal posse, procurar outras estratégias, porque repetir a mesma a cada jogo não dá. Brasileirão é um jogo de muitas rodadas, e se a gente repetir a mesma coisa em quase todas as rodadas não vai dar. Principalmente quando a gente tá sem o Marlon, tá? Que é literalmente o líder do jogo pro Grêmio. O que é difícil a gente jogar assim. É difícil, é preocupante. E a gente consegue ter resultados como esse. Uma derrota, que poderia ter pelo menos um empate pro Grêmio. Porque o Bryce White acaba perdendo um gol, junto com o Nardoni. Agora imagina se os dois fazem aqueles dois gols. Tá? E dá 3-2 pro Grêmio e a gente consegue vencer. E por mais que a gente conseguisse vencer com esses gols hipotéticos, né, fictícios que não aconteceram, ainda seria preocupante, tá? Porque a formação tática, a estratégia, a questão da troca de passes, que foram horríveis, ainda teriam acontecido. Ou seja, é revoltante ver esse jogo. É revoltante analisar dessa forma. O problema é que analisar assim é analisar a verdade, um fato. E aí, essa é a questão. Aí o Grêmio perde, a alegria pro gremista é quando o Inter perde, tá? Que aí a gente vai ter que secar o jogo do Inter. Só que seria muito melhor se a gente conseguisse melhorar esse time e descobrir alguma coisa para fazer, uma nova contratação, ou subir um guri da base, ou melhorar o esquema tático, para que a nossa felicidade não fosse só secar o Inter e ver ele perder. Fosse pelo menos ter uma vitória garantida, ter um jogo bem distribuído, pelo menos um empate satisfatório, tá? Que o Grêmio não consegue nem ter um empate satisfatório, tá bom? Porque ele empata contra o Red Bull Bragantino, Chapecoense, perdendo gol, e de uma forma horrível, com gosto de vitória. E ter uma felicidade pelo menos no futuro, com a esperança e com a convicção de ganhar a Sul-Americana. Então, tem jogadores ali que não tem culhão da base, tem jogadores que não conseguem jogar com o Grêmio, não conseguem ajudar pro time, não conseguem fazer nada. E o Marlon faz muita falta envolvendo a isso. Então, assim, é preocupante o que está acontecendo com o Grêmio atualmente.